O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que ele receberá, e vos anunciará, é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 12, a cada mês nós lembramos a memória do beato Carlo Acutis. Rezamos para a sua rápida canonização. Ele que tem alcançado tantas graças, tem alcançado tantas bênçãos na vida de tantas pessoas, nós acreditamos que muito em breve ele será elevado à glória de santo. O santo jovem que inspira toda a juventude, de modo especial, com os meios de comunicação, através da internet, evangelizando. Eu tenho visto assim com muita alegria, hoje em dia, cada vez mais esse meio sendo usado para a evangelização. Eu tenho visto canais assim muito profissionais mesmo sobre evangelização, com estudos muito profundos. Esses dias eu estava vendo umas postagens respondendo perguntas de pessoas que mandavam dúvidas e respostas assim bastante sérias, bastante profundas, né? Usando a patrística, usando o catecismo, até mesmo o direito canônico. Então nós vemos que hoje a evangelização tem se tornado mesmo por esses meios um alcance quase que incalculável. Por isso, com muita alegria, nós celebramos e agradecemos a este beato futuramente santo que há alguns anos atrás abriu as portas da evangelização por esses meios. Que Deus possa usar de todos os meios para chegar aos corações das pessoas, né? Nós não imaginávamos que viveríamos uma pandemia e que tudo seria cada vez mais online, né? Então hoje, graças a Deus pela inspiração de Deus, inspiração a alguns santos, como no caso Beato Carlo Acutis, o seu evangelho continua sendo anunciado. Isso é muito importante. Nós estamos ainda ouvindo o Evangelho de São João. Esses dias nós vamos continuar ouvindo, entre a ressurreição de Jesus, a sua ascensão ao céu e depois a vinda do Espírito Santo, nós vamos vendo a dinâmica do Evangelho que começa a dizer para nós sobre o Paráclito que deve vir. Daqui a alguns dias nós já vamos celebrar a ascensão de Jesus, o Cristo que volta ao céu e não permanece visivelmente com seus apóstolos, mas permanece, porque a promessa dele é de que ele estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos, mas não mais visivelmente como ele estava ressuscitado entre os apóstolos. Então Jesus já começa a falar do Espírito Santo. Os evangelhos desses dias vão meio que clareando a ideia do que é o Espírito Santo, né? Nós vamos então vendo Jesus fazendo esta promessa. Ontem os discípulos estavam tristes porque Jesus disse que ia voltar ao Pai, e Jesus falou para eles: é bom para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não pode ser enviado até vocês. E hoje Jesus continua falando: olha, eu teria muito mais coisas a falar para vocês, mas por enquanto vocês ainda não podem compreender. Isso é muito importante, porque se nós virmos a dinâmica da comunidade cristã antes do Pentecostes, era uma comunidade fechada, com medo, né? Em várias vezes o Evangelho diz: estando fechadas as portas do lugar onde eles estavam por medo dos judeus, Jesus se pôs no meio deles e disse: a paz esteja convosco.
Mas quando o Espírito Santo desce em Pentecostes, os discípulos abrem as portas e começam a pregar imediatamente, e ali já há uma conversão muito grande, de um número muito grande de pessoas. Então Jesus está dizendo, olha, ainda tem mais coisa para vocês entenderem, mas só o Espírito Santo vai abrir a inteligência de vocês para que vocês compreendam tudo. E de fato foi o Espírito Santo que revelou todas as coisas, revelou quem de fato é Jesus, e os discípulos, inspirados pelo Espírito Santo, inclusive, para escrever o Novo Testamento, que veio bem depois. Isso para nós traz um ensinamento muito importante, né? Quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for inspirado pelo Espírito Santo. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Então nós precisamos entender que o modo como Deus governa a sua igreja, o modo como Deus conduz a sua igreja, é em primeiro lugar pela inspiração do Espírito Santo. O dia que nós perdermos essa capacidade de ver o sobrenatural na igreja, nós perdemos toda a essência. Perdemos toda a essência, né? Hoje em dia tem-se a ideia muito humanizada das coisas, né? Por exemplo, quem escolhe o Papa? Quem escolhe o Papa são os cardeais reunidos e votam em quem vai ser o Papa. Humanamente falando, mas quem escolhe o Papa é o Espírito Santo. Nós temos que acreditar firmemente nisso. A escolha do Papa não é uma jogada política que entre os cardeais eles fazem lá as alianças, os conchavos, e não, eu acho que agora o melhor para a igreja nesses tempos é tal pessoa. Não, é o Espírito Santo. E como ele acerta, né? Como ele acerta. Claro, ele é Deus. Mas nós precisamos começar a ter essa visão espiritual das coisas. Até mesmo das coisas que acontecem na nossa vida. O que Deus pode me ensinar com isso? Que eu posso crescer na fé, né? Outra coisa que nós precisamos, a partir dessa ideia de que quem ensina as coisas para a igreja é o Espírito Santo, existem muitas coisas que Deus revelou para a sua igreja que não estão escritos na Bíblia. Isso dá pano para manga. O finado e já saudoso Dom Henrique Soares entrou numa enrascada com essa, quando ele disse, disse certíssimo, que a igreja vem antes da Bíblia. Nossa, teve pastor que subiu, que deu piruleta de brabeza. Mas a igreja vem antes da Bíblia, gente. Isso, em primeiro lugar, é histórico. É histórico. Os primeiros escritos do Novo Testamento foram escritos 30 anos depois da ressurreição de Jesus. O que a igreja fazia nesses 30 anos? Pregava o Evangelho. Os últimos escritos foram escritos quase 100 anos depois da ressurreição de Jesus. Já junto com as primeiras cartas apostólicas, junto com as primeiras cartas dos padres da igreja, Santo Inácio de Antioquia do século I, foi escrito quase junto com os últimos escritos da Bíblia. E o que a igreja fazia nesse tempo todo? Pregava. Nós vimos São Paulo hoje pregando o Evangelho lá no meio daquele estádio onde tinha várias e várias divindades. São Paulo chegou e lá foi pregar o Evangelho. Ele não tinha Bíblia. Tem gente que acha que a Bíblia nasceu esses tempos atrás, né? Caiu do céu com zíper e tudo. Não. A igreja é inspirada pelo Espírito Santo, a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, mas toda a revelação é inspirada pelo Espírito Santo. A igreja continua sendo conduzida pelo Espírito Santo. Ele é o Senhor da igreja. Ele é aquele que conduz e mantém a sua igreja. Por isso Jesus disse com toda a firmeza e com toda a clareza: as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja. Então nós temos que parar com essa coisa, sabe? Às vezes algumas pessoas perguntam para nós, né, principalmente os protestantes: ah, mas por que vocês fazem isso? Não está na Bíblia. Primeira coisa que eles falam: onde é que está na Bíblia? Aí você pode dizer: olha, não está na Bíblia, mas está na tradição. A tradição da igreja é também uma forma de Deus se revelar. Está no magistério, é também a forma de Deus se revelar, porque o Espírito Santo inspira a tradição e o Espírito Santo inspira o magistério.
Quando o Papa nos escreve, quando o Papa nos exorta, quando o Papa nos ensina, é o Espírito Santo ensinando a igreja. Ele continua atuando na igreja, ele não foi dormir não, continua vivo dentro da igreja, continua atuando. Que nós possamos, nós também, sermos inspirados pelo Espírito Santo. Daqui a alguns dias nós vamos começar a novena em preparação a Pentecostes, que nós possamos abrir o nosso coração a esse Espírito que conduz cada um de nós nos caminhos de Jesus. Como o Beato Carlo Acutis tão bem foi inspirado e tão docilmente se deixou ser inspirado e foi levado pelos caminhos da santidade. Que assim também cada um de nós possamos nos abrir a esse mover de Deus e caminharmos em direção à vida eterna, onde Jesus nos espera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.